Bom, hoje nós vamos trabalhar um caso trazido por Geneviève Morel no livro Ambiguidades Sexuais, que a Nádia trabalhou esse caso, então pedi para ela trazer. E ela vai também nos trazer algumas pontuações sobre, de como a Geneviève Morel interpreta a questão da sexuação e como é que ela coloca a questão da transexualidade nisso, que ainda chama de transexualismo, que não é mais politicamente correto, como vocês sabem, só não podemos falar transexualismo, é transexualidade. Mas ela é um livro que já tem um certo tempo, e então eu vou passar para a Nádia e ela vai nos apresentando como é que ela trabalhou esse caso, tá bom? Tá. Você vai dizer onde é que ele se encontra no livro, Isso. Primeiro eu queria agradecer esse convite, estar aqui falando no seminário do Antônio Quiné, porque esse caso já foi apresentado em Búzios para criança na nossa jornada, depois na Barra, e eu faço um recorte do caso e foco a questão mais da importância da imagem primordial, e vou para a construção de uma sexuação transexual a partir dessa imagem. Mas agora, sendo convidada para o seminário do Antônio, que é justamente psicose, eu tentei dar uma avançadinha, e aí eu vou falar e conversar com vocês. Apresento o caso e depois eu vou dizer a hipótese que eu levantava nesses locais que eu já apresentei e que foi bom, para mim foi bom, para as pessoas também, o retorno muito gratificante. E agora a gente pode dar uma avançadinha, porque temos aqui o mestre da psicose, então a gente vai trazer as hipóteses de psicose que a Geneviève traz. Então, esse caso, o primeiro ponto é esse que o Antônio falou. Como ele foi em francês, ele está do ano 2000, ele é um livro que tem uma terminologia, digamos assim, pouco atual em relação ao avanço que a psicanálise já fez, a contar pelo seu livro, o próprio livro do Antônio, o colóquio do Antônio sobre a homossexualidade, depois o livro dele, que foi lançado em 2009, 2013, já muda, em 2013, já muda a terminologia, ela chama o tempo todo de transexualismo. Nós sabemos que esse sufixo ismo é característico da doença, e não é disso que se trata, é transexualidade, porque se já foi despatologizado, é claro que a gente não pode continuar usando o mesmo significante, como se aquilo ainda continuasse sendo transexualismo. Então já muda, que a gente toda hora se esbarra com o que ela traz de termos, mas o caso é o seguinte, eu dei o título de A Escolha de Sofia, do trauma à experiência trans. A Escolha de Sofia, esse foi o título do romance do escritor americano William Styron, adaptado para o cinema por Alan Pakula, na década de 80. A história trata de um dilema de Sofia, uma mãe polaca que foi presa num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Sofia é forçada por um soldado nazista a escolher um dos filhos para ser morto. Se ela se recusasse a escolher um, ambos morreriam. E por que esse filme está aqui? Porque a própria Geneviève, ao relatar o caso, ela se reporta a essa escolha de Sofia. Então eu fui lá assistir o filme de novo, etc., para trazer, para a gente poder ver. Para não tomar o nosso tempo, fizemos um recorte de 1 minuto, que é exatamente o flash onde isso ocorre. Uma mãe presa num campo de concentração com 2 filhos, e ela foi presa porque ela estava levando linguiça de carne para a mãe dela, então houve uma hipótese de que ela era uma traficante,
Então ela foi presa e a hora que ela ia morrer como todos, eles descobriram que ela não era judia, ela era polaca, então ela teve o direito de escolher entre os 2 filhos. Um apenas ficaria com ela, porque ela era polaca, não era judia, então esse foi o prêmio. Muito bem. Antes da gente entrar no caso, eu ia fazer o flash aqui com a ajuda do Maurício, para a gente ver como esse recorte vai nos ajudar a ver o que esse caso tem a ver com essa escolha, com o sofrimento, enfim, e com uma história que nós vamos trazer para a psicanálise, o significante que até estudamos. Pode apagar a luz ali? Em Aí em cima daqui. Isso. Wollen Sie mir sagen, was ich wählen muss? Also, hast ein gewisses Vorrecht. Ich kann nicht wählen. Also, Ich kann nicht wählen. komm, ich schicke sie beide weg. Ich schicke beide Kinder weg. Nein, Na komm, ich bitte dich nicht zu wählen. komm, Ich kann nicht wählen. Und ich schicke sie beide darüber. Nein, Als Maul halt. Hör auf jetzt. Du sollst das Maul halten. Los, entscheide dich. Wähle. nein, ich bitte dich nicht zu wählen. Ich kann nicht wählen. Ich schicke sie beide darüber. Wählen. Ja, nehmen Sie beide Kinder weg. Das ist nicht. Nehmen Sie meine Kleine. Nehmen Sie meine Kleine. Nehmen Sie das weg. Ela escolheu um menino. Escolheu um menino, por isso que tem a ver, entendeu? Ela escolheu um menino, apesar de mais velho. Olha então que profundidade essa escolha. Bom, eu fico até arrepiada ainda, Não, vendo mas é várias vezes. Ela escolheu o menino. Não é à toa que tinha uma menina e um menino. Quem vai Olha, para pra vocês morte. verem a metáfora do que é a escolha do sexo. Muito bom. E Muito aí, não no caso, violento e forte, muito né? violento e forte. No caso da Genevieve, nós vamos ver, em outros casos, ela se reporta novamente à escolha de Sofia e explica uma coisa fundamental para nós aqui, psicanalistas, porque ela fala do Penis Night. Isso ocorreu, vocês viram hoje no Seminário da Angústia, por causa ela faz uma dialética com essa questão do Penis Night. A mãe que escolhe o menino, o que tem pênis, a inveja do pênis. Essa mãe também fica com o menino, apesar de mais velho, e manda a menininha dela. Então, o recorte da Genevieve, numa nota de rodapé, é de que trata-se de uma dialética do Penis Night, onde a inveja do pênis é o que está rolando. A mãe ficou com o menino, ela talvez nem saiba o porquê, mas ficou com o menino, portador do pênis. E no caso da Genevieve, a mãe... Bom, vou ler o caso, né? Senão não tem graça. Então, vamos lá. Com essa breve apresentação, viso introduzir o caso clínico de Vem, atendido por Morrell e publicado no livro Ambiguidades Sexuais, em 2012 também, em espanhol também. E nós vamos ver que essa história de Vem se enlaça de maneira traumática com uma escolha de Sofia feita por sua mãe. Essas, desejosas, portadora do pênis. Vem é uma jovem, desde muito cedo, que sente um mal-estar em relação ao seu corpo. Decidiu, então, passar por uma cirurgia de redesignação genital. Colocar uma prótese peniana. Quando procurou analista, estava a ponto de começar a tomar hormônio masculino. Apresentou-se analista com aspecto de um homem jovem,
gracioso, de traços delicados, mas anuncia de entrada que, embora fosse uma mulher anatomicamente em seus documentos, né, sente-se um homem. Contava com a intervenção da analista a seu favor ante aos tribunais e as cirurgias, mas obteve da analista uma resposta apenas à oferta de uma análise, o que levou Venn a desiludidamente questionar a relevância dessa análise naquele momento. Respeitando a posição da analisante, a analista seguiu referindo-se a ela no masculino, como já havia feito espontaneamente desde o primeiro momento, e a análise avançou. Sua convicção de ser homem estava relacionada, segundo Venn, a uma imagem que havia fixado em sua memória uma de suas escassas lembranças infantis e que teria, e que seria a matriz da decisão de mudar o sexo. Aos 6 anos de idade, visto um menino de urinar em pé, que era como se eu tivesse nascido naquele momento, afirma ela, e continua, quero ser um menino. Quando ele vê esse menino urinando em pé. A história desse sujeito se enlaça de maneira traumática com a de seus pais, tela de fundo dessa lembrança. Seu pai era um alto funcionário que, a partir da mudança do regime político, foi aprisionado num campo de concentração. Nessa época, Venn tinha 3 anos. Sua mãe teve que fazer uma espécie de escolha de Sofia, aí a escolha. Na impossibilidade de cuidar dos dois, ficou com um filho de 2 anos e mandou a Venn para morar com a avó, que tinha 1 aninho a mais, com quem ficou até 6 anos. A filha passa 6 anos sem ver essa família, fica com a mãe. Seu pai fugiu do... Fica com a avó. Fica com a avó. Né? E então, seu pai fugiu do campo de concentração e voltou doente para a família. E buscou Venn. Na época do nazismo, isso ou foi o campo de refugiados? Campo de refugiados. Refugiados ou de nazismo? Nazismo, né? Nazismo? Nazismo. Gente, Ela fala... ele era filho? Ela era polaca, que tinha um privilégio na época, né? Os polacas serviam os nazis. Ela era polaca. A Venn? É filha deles, era de polacos, de poloneses, né? Foi o que, vamos dizer. Né? Então, Venn, seu pai fugiu do campo, né? Então, ele amava Venn, segundo a Genevieve. Ao voltar para sua família, conforme a próximo, né? Tão próximo da gente isso, né? Essa história. Lá na França é mais próximo ainda. Você sabe que quando eu morava na França, não sei se tem isso, mas não sei se tinha na sua época, toda última quarta-feira do mês se tocava uma sirene ainda para as pessoas ficarem alertas com o bombardeio que podia acontecer. Isso nos anos 80. Tinha isso também? Toda quarta-feira, toda última quarta-feira. Tem um caso do Lacan, né? Que ele a conta Genevieve isso. Morel atendendo uma filha. Para quê, né, que você falou? Para as pessoas estarem atentas para um bombardeio que pode acontecer. Parecido com aquele caso do Lacan. A gente devia ter aqui também. Eu não quero esquecimento. Bom, deixa, senão vai ficar muita coisa. Não é uma celebração. Uma celebração em alerta, né? Tá. Não, mas não é um esquecimento. Há interpretações diversas. Então, ao voltar Agora, a Venn ficou dos 3 aos 6 anos com a na avó, Com a ou avó. ficou 6 anos com a avó? Ficou dos 3 aos 6, E ao voltar, bom, vamos pegar por aí agora. Ao voltar, né, ela está com 6 anos e ela Seu pai vê... voltou, fugiu do campo. Ao voltar para sua família, conforme afirma, reencontrou o par formado pela mãe. A mãe e o filho, que ela chama de um par, né? Ela viu esse par, aquele a quem ela tinha escolhido. Aí ela viu o irmão
o preferido, o escolhido, nos braços da mãe. A família decidiu fugir para a França, onde o pai havia estudado. Permaneceram por 1 ano num campo de refugiados. A lembrança do menino que urinava em pé, mais a convicção de que era ou queria ser homem, se localizam num ano transcorrido no campo de refugiados, num contexto dramático. Começa essa imagem descrevendo o seu duplo sentimento de desconforto e censura à mãe, que, além de estar lá com o menininho, com o preferido, ela a arrumava caprichosamente como menina e sua inveja violenta direcionada ao irmão, o preferido. Então, eu quero um detalhe. A Genevieve, ela não fala arrumava como menina. Ela já o arrumava como menino. Então, já respeitou o desejo. Isso eu acho rios de aprendizado para gente que está assumindo esses casos trans e recebendo esse tipo de paciente. Eu tive está entrando um caso que me fez estudar isso, que a dúvida era essa, né? E agora? Trato de menina, é uma moça e faz medicina. Bom, vamos lá. Então, menstrua a família decidiu para a França. Tá. Menstrua pela primeira vez aos 14 anos, né? Nega se vestir como mulher e exige que suas colegas se refiram a ela como masculino. E, aproveitando o fato de ter um nome assexuado, que é Ven, ela começa uma vida dupla. Em casa, ela continua sendo Ven, e seus pais não suspeitam de nada. E na rua, ela era Ven, o menino. Ela só se vestia com as roupas do pai, as roupas velhas do pai. Bermudão, não sei o quê. Então, aos 16 anos, ela enfaixa os seios até quase desmaiar. Sofre até desmaiar, diz ela aqui. Aos 20 anos, ela enrola um lenço numa forma de cilindro e põe dentro da cueca para ter a protuberância de um pênis e aparentar um pênis. Corta o cabelo muito curtinho e usa trajes antigos, já falei, do pai, né, que eu estou falando algumas coisas antes. Partindo de uma hipótese diagnóstica de psicose, a analista apresenta o caso com as seguintes construções. Bom, depois nós vamos ver as hipóteses de psicose que ela traz. Aqui nós vamos ver, ela apresenta o caso da seguinte maneira: o desencadeamento da psicose não poderia ter sido pelo abandono aos 3 anos e o horror do campo de concentração, mas pelo encontro com o par mãe e filha. Nós sabemos que o trauma é sempre, né? O trauma houve ali, mas é no a posteriori que você é capaz de ressignificar alguma coisa sobre aquilo. Né? Então, vamos ver. A imagem do menino urinando em pé e que a analista interpreta como o eu ideal, a linha. O menino urinando em pé, ele olhou e disse, eu quero ser isso, eu quero ser assim, ter esse pênis aí. E nesse momento, a imagem do menino urinando em pé, né? Completado pela imagem do pênis, que é a insígnia do desejo da mãe, ele está aonde? Ele está lá naquele primeiro tempo do Édipo e que é ser objeto do desejo da mãe. Ele quer ser desejado pela mãe. Né? Então, insígnia do desejo da mãe é a razão adivinhada por Ven de sua mãe ter escolhido seu irmão. Esta imagem se insere na história de Ven com uma convicção a respeito do seu ser. Ela ou ele. É essa a imagem que está a ponto de tornar-se. Quer dizer, ele está tornando-se. Segundo a analista, então, esse momento de insight configurante que Lacan designou como estágio do espelho, e é até aí que sempre eu levava meus casos e ficava conversando com as pessoas, identificou o eu de Ven
se identificou de maneira alienante com esse outro, seu irmão, sem a mediação do simbólico, numa acariação mortal, ou eu ou ele. Isso a gente falando de tempos do Édipo, primeiro Édipo e tal. Mas se nós formos falar de primeiro tempo de sexuação, que é o que o Lacan já fala lá no Seminário 21, que não está nem traduzido, ainda nem tem livro, que é As Não Todas Erram, lá ele vai dividir em 3 tempos da sexuação, que é no primeiro tempo, esse tempo mítico. Não todas, é. Como é que é? Não, o Eu nome. adorei o título, mas não é esse. Não. Ah, então Ficou bom, Esse ficou melhor, né? Ficou melhor? É porque eu Ficou melhor do que comentei. o do Lacan. Mas fala então, qual é? Lenon. É porque eu não queria falar francês, mas Não, fala. mas é que é um termo que é intraduzível, né? Intraduzível. Ele chama Le Non Dupe. Lenon de É. pé. É. Então, Le Non du Père, ao mesmo tempo você ouve, né, como os nomes do pai, Pai, mas da maneira como ele juntou, escreve, é. tem esse non dupe. Dupe pode ser a pessoa que se engana ou tolo, às vezes é traduzido como os não tolos erram, mas dupe é quando você está equivocado em relação a alguma coisa. Né? É. Então os não equivocados erram, erram no sentido de Os errância. tolos, né? No sentido de os Não tolos. tolos, não. não acho a melhor tradução, você acha? Tipo, Tem. tolo. Não tem, Tem, né? né? É uma montagem Dupe é dele. quando assim, Ele je suis junta as dupe, palavras. entende? Eu acho que isso aqui é uma xícara de chá, mas na verdade é de café. Então eu estou enganado, je suis dupe, entende? Entende? É difícil, né, você? Seriam os não equivocados erram no sentido de entrar em errância. Entrar em errância, né? Então, Mas os não todos. os não todos, né? Tá Diz bom. a verdade. Porque olha só, gente, Ah, esse seminário. Não, mas fala do, A gente do ainda nem, 21. ainda nem leu. Mas o que é importante é que a gente vai sair dessa coisa de ficar falando dos 3 tempos de Édipo, embora haja um paralelo, mas para focar os 3 tempos de sexuação. O primeiro esse, né, que a gente vai ver Você aí. tem referência aí do seminário 21? Tenho. No 21 ele está lá na... Que sessão? Que lição? É data. Na de 24/5 de 74. E ele é inédito, né? Ele não está lançado, ele não está traduzido, você não tem... 24 de maio de... 24/5 de maio, né? Tá aqui no nosso mês de 74. 74, tá. Tá? Eu pensei, vamos dar uma... Porque isso daria um avanço no nosso estudo, porque a gente parte, né, dos 3 tempos de Édipo. E aí a gente tem que ficar fazendo uma acomodação, mas ele já avançou. Ele já está nos 3 tempos de Da sexuação. sexuação. Vai mostrar que é isso, né? Não deixa de ser a mesma coisa, no sentido de que é um pouco diferente, bem diferente, né? Mas dá uma avançada legal, dá né? pra fazer uma Então, articulação. o mítico é esse primeiro tempo do corpo, né? Da anatomia, né? O segundo é esse tempo que a gente ele vai dialetizar, ele vai metaforizar, vai conseguir falar do sexo. No caso da Ven é muito interessante, porque ela vou me precipitar em falar isso, deixa eu ler na hora. Ela delega ao pai esse Vamos momento. falar dos 3 tempos, então. Então tem o primeiro tempo que eles chamam de mítico, que é o da anatomia. É Interessante. mítico, assim, no sentido de que o significado vem depois, nesse sentido, que vai vir no segundo tempo, o tempo em que você pode falar, né, dessa escolha, né? Você já pode falar desse sexo, né? No caso da Ven, a gente já vai sentir que ela não fala e delega ao pai. Vamos ver lá. Isso é que é o objetivo do estudo. O terceiro tempo seria o tempo propriamente dito de uma sexuação feita, né? Aí a gente tem o Hans, tem outros exemplos, né? Mas não é... O que ele toma é assim, como se o primeiro tempo da sexuação, como é colocado, depois vamos ver exatamente como é, né? Mas como ela retoma. Primeiro tempo, homem ou mulher anatomicamente. Primeiro tempo seria o tempo da anatomia. Uhum. Segundo tempo, a entrada no discurso sexual, Isso. propriamente falando. E essa entrada, para haver essa entrada no discurso sexual,
já é necessário o que? A inclusão do nome do pai e o falo. Ou Isso. seja, da entrada na função fálica, Isso. propriamente. E a terceira, e o terceiro tempo seria você escolher preferencialmente estar do lado do todo ou preferencialmente estar do lado do não todo. Né? Isso como uma interpretação das formas da sexuação. Não é a única. Tá? Tá. A outra, já vou dizendo, que eu apresentei lá no simpósio, é que as formas da sexuação seja a estrutura psíquica de todo mundo e que você possa circular por ali. Mas em termos digamos, de uma escolha Naquele preferencial de aonde de você dizer eu sou, né, já que como nós trabalhamos, sempre se trata nas fórmulas de aquele que se diz, né, para a gente sair da anatomia, né, aquele que se diz homem, aquele que se diz mulher. Isso. Né? Então, dentro dessa construção, né, é aquele que o terceiro tempo seria o momento que você vai se dizer uma coisa ou outra coisa, ou homem ou mulher. Isso, e não ser dito pelos seus, pela família, ele vai dizer. Né? Isso muda bem, né? E aí eu acho super interessante. Tanto que a diferença, eu acho, que a gente vê dos seminários para o eturdito, o aturdito... Eu ia falar dele, do né, aturdito, da tua aula. que ele Isso. se refere mais à questão do argumento. O argumento é aquele que se diz, né, que ele passa para a função que tem a ver com a questão do argumento. O aturdito esclarece muito isso aqui. Bom, mas para falar o caso, vamos lá. vem assim. Considerando as pontuações da analista que cabe indagarmos como se processou a identificação alienante de Venn com seu irmão, né? Que lugar o outro teve nesse processo? Estaria Venn com seus planos de fazer a transição, aspirando tornar-se objeto de interesse particular do outro materno? Quer dizer, tudo para se tornar objeto de gozo da mãe. Tudo pela mãe, tudo para conseguir o desejo da mãe, que é o desejo de ser desejada pela mãe. Segundo Lacan... Como menino. Ela olha, vê escolhido, eu quero ser igual escolhido, né? Segundo Lacan, a palavra, a função simbólica que define maior ou menor grau de perfeição, de completude, de aproximação do imaginário, ele vai falando e diz assim, termina assim, é dessa relação a outrem que depende o caráter mais ou menos satisfatório da estruturação imaginária. Isso é Lacan lá nos escritos, né? No decorrer do seu ensino, Lacan nos mostra que o corpo dos seres falantes tem 3 dimensões, imaginária, real e simbólica, e ao retornar à noção freudiana do narcisismo, escolheu o registro do imaginário pela ênfase dada à alienação da criança à imagem do semblante e pelo que aí se precipita de uma gestalt do corpo próprio do sujeito. Ressaltou ainda que nessa experiência do espelho, da qual nós estamos falando aqui, a situação da Venn, né? Função da lei do outro da linguagem, a função da lei do outro da linguagem aponta para o registro do simbólico, que seria o segundo momento de sexuação, dando, né, o espelho reenvia a palavra ao outro. E o júbilo, o gozo de entrecruzar dos olhares que recobre a falta fálica, dando ao sujeito a ilusão de completude de seu eu ideal. Aponta para o registro do real, porque nesse eu ideal ela vai buscar um pênis, isso já é o final da história, mas ela vai buscar no real, vamos ver como. Seguindo essa indicação, poderíamos afirmar que houve ausência de um outro na experiência do espelho, acarretando em uma falha no que se refere à subjetivação da materialidade do corpo, um não atravessamento do estágio do espelho. Como sabemos, o momento crucial da construção do sujeito constitui-se no campo da cena edípica. Aí tem uma citação do Lacan, que é riquíssima, no Seminário 5, que diz o seguinte:
Lacan nos mostra que será a partir do Édipo que o sujeito irá estruturar e organizar o vir a ser, sobretudo em torno da diferenciação entre os sexos do seu posicionamento frente à angústia de castração. O complexo de Édipo mostra a desnaturalização do sexo pela linguagem, ou seja, que não há nada de natural, de instintivo quanto ao corpo, ou ao desejo e a sexualidade do sujeito. E as vias... Nossa, li mal agora. E as vias de identificação que são abertas a partir dos impasses de castração. Então, deste momento, o complexo de Édipo regula o jogo do desejo, a escolha da neurose, as determinações inconscientes do sexo e as formas de gozo do sujeito. No caso em estudo, seguindo a direção da analista, podemos situar Venn no primeiro tempo lógico do complexo de Édipo, que vai ocorrer também da sexuação, como o primeiro momento da sexuação, digamos assim. E encontrando-se esta na posição de um desejo de desejo, ou seja, de um desejo de ser desejada pela mãe, objeto primordial. Em sua interpretação do desejo da mãe, para ser desejada, precisaria ser como seu irmão, um menino, possuidor de um pênis, capaz de urinar em pé. Em outras palavras, Venn, que teria recebido a mensagem bruta do desejo da mãe, desejaria ser um menino para coincidir com o objeto de desejo da mãe, que escolheu o filho homem e fez com ele um par, mãe e filho. Segundo essa leitura do caso, não haveria a incidência de algo além do desejo da mãe, o nome do pai, que viesse a tirá-la dessa relação alienante com o outro absoluto sem falta. Então aqui, como o Antônio pediu para comentar algumas coisas, eu queria comentar. O outro absoluto sem falta, esse portador do pênis, nós já podemos comentar a mãe que fica com o menino, mãe, digamos, não castrada, que escolheu o pênis, o menino que portador do pênis, para ficar com ela num desejo de completude, num sentido de buscar a completude, que a Genevieve, em outros casos aqui atrás, vai chamar de posição do pênis night, que é o caso desse filme que a gente passou, que ela não sabe, ela se culpabiliza o filme todo, né? A história é linda, tem um romance maravilhoso, mas o objetivo é a culpa que ela sente por ter escolhido e ter feito aquele trajeto, se bem que ela acaba perdendo os 2 filhos, né? Porque pega doença no que fica vivo, enfim. Mas ela escolhe, sem saber porquê, o portador do pênis. Então, é um pouco isso, né? Sem saber porquê, que se trata no primeiro momento, mas no segundo você vai dialetizar, vai descobrir, e é você que vai descobrir, não é alguém que vai descobrir por você, para você cair no terceiro, que é a sua escolha da sexuação, né? Então, segundo Morelli, o projeto de uma mudança de sexo, articulado com uma certeza, que, como sabemos, seria claudicante na neurose, né? Aponta para o prognóstico de uma psicose. Ela acha que é uma psicose porque ele tem uma certeza. Vamos lá. Aí, contudo, ela também tem dúvidas diagnósticas e ela coloca isso no livro dela. Ela coloca assim, em alguns momentos eu fiquei... ela está com... Desgrava. Foi bom. Apontava, né? Ela coloca, e depois nós vamos ver, em alguns momentos que ele fica ela ou ele, é ele ou ela leva um pouco para a ideia da histeria. Sou eu ou ele, é homem ou mulher, aquela história que a gente já sempre pergunta, sou homem ou sou mulher? Ela também faz isso, pergunta, fica na dúvida e tudo, mas ela acaba por definir que, pelas hipóteses levantadas por ela, seria uma psicose. Mas então, contudo, né,
Contudo, a facilidade de Venn em passar do masculino para o feminino ao falar era impressionante. Além disso, a formulação de sua convicção apresentava variações na enunciação. Em alguns momentos dizia ter convicção de ser homem. Em outros, ela dizia que desejava ser um homem, que muda bastante. A analista afirma que não descartou a hipótese de um acting out, de um fantasma construído a partir das cenas traumáticas da infância, e por isso levou algum tempo para se assegurar de que não se tratava de uma histeria, mas sim de uma psicose. E o caso Venn é paradigmático de uma sexuação imaginária em que o sujeito psicótico não escreve o gozo na função fálica. A identificação imaginária, que concentra toda a sua libido, se produziu durante um encontro traumático do par mãe e filho que havia excluído Venn dessa relação materna com todos esses anos, né? Então, essa imagem única aliena toda a possibilidade de que o sujeito assuma tanto o sexo anatômico como o discurso sexual e sustenta a sua convicção transexual. Mas a lógica... Só que ela fala transexualismo. Eu até quero consertar isso depois. Mas a lógica do caso nos ensinou que essa imagem extrai a sua consistência e o seu peso real da existência de um outro gozo, que exibe... Deixa aqui para a gente ir marcando. Que exibe cadê? Exige. A consistência de seu peso real da existência de um outro do gozo que exige um pênis a qualquer preço, como preço do amor. Mas a lógica do caso... Isso, mas a lógica do caso... Tá. Mas a lógica do caso nos ensinou que essa imagem extrai sua consistência e seu peso real da existência de um outro do gozo, que existe um pênis como... Que exige um pênis como preço do amor, preço da pequena diferença. É porque lá no 19, o Lacan vai falar da pequena diferença, é aqui que eu fecho o caso com isso, que passa enganosamente para o real por intermédio do órgão. Trata-se, portanto, de uma sexuação em que o imaginário tem um valor real. Sua transexualidade, de fato, amarra o imaginário, o apelido, o nome, primeiro nome, Venn, a maneira de vestir, suas roupas masculinas com seios disfarçados, apertados, cabelo curto, a protuberância artificial dentro da cuequinha, da cueca, ela exige para dizer que é um órgão sexual, e a busca por uma prótese peniana, tudo isso como uma segunda pele, um semblante que Venn é da ordem do real e no simbólico tem valor de verdade para ela. Então, a minha primeira hipótese, quando eu apresentei... Peraí, já está terminando, deixa eu acabar de ler. Fala disso, dessa segunda pele e o que isso poderia representar. Mas ela vai além disso, e nós vamos ver. Valor de verdade. O equívoco de Venn foi acreditar que a reivindicação cirúrgica, ela quer colocar uma prótese peniana, poderia forçar o discurso sexual buscando realizar o outro completo. O objetivo é o outro completo, né? Cadê? Buscando o outro completo. É aí que Venn padece do que o Lacan chama de um erro comum, o de confundir o significante com o órgão. Aí o Lacan diz assim, a pequena diferença, ali no 19 que a gente está estudando lá com o da Beth, o Beer, né? Que Lacan, na primeira fala disso lá no 19, né? E diz, é o falo e não o órgão, é do falo que se trata e não do órgão. Né? Lacan parte daí, mas não para aí. Ele diz, essa pequena diferença, essa diferença inata, não faz parte da lógica
da qual nós estamos falando, né? Dentro da lógica que Lacan vai apresentar, ela se distingue sim, mas por critérios formados na dependência da linguagem. E diz, o Lacan diz, é porque o ser é falante que existe o complexo de castração. A mulher, a verdadeira mulher, aí ele diz, a mulherzinha esconde-se justamente atrás dessa falta. Isso ele fala no Seminário 19. Eu gosto. Então, aí ele diz assim, Lacan diz o seguinte, nessas condições, para ter acesso ao outro sexo, realmente é preciso pagar o preço da pequena diferença, que passa enganosamente para o real por intermédio do órgão. Quer dizer, o órgão não está definindo nada, não quer dizer nada. E justamente no que ele deixa de ser tomado como tal. E, ao mesmo tempo, revela o que significa ser órgão. Um só é instrumento por meio disto, em que todo instrumento se baseia, é que ele é um significante, né? E é como significante que vem a nossa transexual aqui estudada, analisada por Geneviève Morel, não o quer mais e não o quer mais, e não como órgão. Ela padece de um erro que Lacan chama de erro comum. Cai nesse erro comum, dito por Lacan, de querer forçar pela cirurgia o discurso sexual. Né? Dá uma impressão que ele está contra a cirurgia, mas na medida em que é impossível a passagem do real. A sua paixão, a do transexual, é a loucura de querer livrar-se desse erro, o erro comum de não ver o que o significante é, o gozo, e que o falo é apenas o significado. Para concluir, retomo Freud nos 3 ensaios, onde ele afirma que a substituição dos problemas psicológicos pelo anatômico é tão inútil quanto injustificada. Isso ele falou lá em 1905, isso, 3 ensaios, né? Então, a substituição do problema psicológico pelo anatômico, então, injustificado. Alguns anos depois, o caso da homossexual, de Freud, também esclarece os caracteres sexuais físicos, caracteres sexuais anatômicos, né? Os caracteres sexuais psíquicos, a posição subjetiva, e o tipo de escolha do objeto, que é o homo, hétero e o bissexual, que são 3 conjuntos de características que independem uma das outras, né? E a psicanálise nos mostra que, a partir do sexo, se dá para além da diferença anatômica, da determinação da cultura de gênero, de identidades sexuais, e ela se apresenta no todo fálico e não todo fálico. E no não todo fálico. Para além do diagnóstico, esse caso nos ensina que a sexualidade se traduz a partir das disposições sexuais, encontros ao acaso, identificações e fantasias. Então, eu faço uma leitura desse caso, no primeiro momento, assim, que foi lá na Barra e lá em Búzios, onde ele foi apresentado inicialmente, falando... aí eu quero a opinião do Antônio Quiné, hoje eu já acho um pouco diferente, né? Que ela estaria nesse primeiro momento, vamos dizer assim, a gente poderia falar psicose, porque a psicose, né, entrando aí decorrente da foraclusão do nome do pai, né, como uma condição estrutural. Nós sabemos que a psicose ela se dá nas 3 estruturas, na neurose, na psicose e na perversão, né? Então, o que a gente queria ver aqui é por que ela não fala em nenhum momento Se dá nas 3 estruturas. o transexualismo. Pode ocorrer nas 3 estruturas. Eu entendi, mas parece que alguém aqui A transexualidade. A transexualidade pode aparecer nas 3 estruturas. Muito bom. O que não parece ser a hipótese da Geneviève, né? Porque ela joga tudo para a psicose, Ela joga... nos casos. Mas- Peraí, deixa ela terminar. Ela termina... Não, Não, deixa eu terminar. então...
Essa é a questão. Então, ela joga para a psicose. Nós estamos aqui trazendo o seguinte: seria uma hipótese, eu vi aqui o Lacan 3, ele diz assim, nada, o Lacan, Seminário 3, se parece tanto com uma sintomatologia neurótica quanto uma sintomatologia pré-psicótica. Então, aproveitei um pouco isso, que ele fala lá no Seminário 3, e ele diz o seguinte, né, o analista, né, ele diz o seguinte, o que o Lacan diz está dizendo assim, é que antes do desencadeamento da psicose, o sujeito se conduz como as demais pessoas socialmente falando, consegue se adaptar às situações cotidianas, sem manifestar maiores dificuldades, vai se mantendo. E aí ele até se reporta ao caso Schreber, mostra como ele foi brilhante e que só abriu surto aos 51 anos, enfim, foi uma pessoa com uma produtividade incrível e tal. Mas o que a gente quer mostrar é que o que a gente poderia pensar desse caso é que todo essa segunda pele, esse momento da Vênus, trataria-se de a indicação que atuam como bengalas imaginárias, um momento pré-psicótico, a gente não pode dizer se é ou não, ela que possibilita que um certo psicótico vivam compensados por muito tempo, tendo aparentemente um comportamento comum. O que as bengalas imaginárias, segundo Lacan, ele leva até para a teoria da Helene Deutsch, ele diz que como se, da Helene Deutsch, que ele usa no Seminário 3, ele entende isso como uma vivência pré-psicótica. O Lacan fala lá no 3. Podemos ver que vem como aquela que visa conquistar uma tipificação viril por intermédio de uma imitação, porque ela se enfeita todo de homem, digamos assim, né? Por intermédio de uma tipificação, o que a gente poderia pensar? Que ela, com essa história da mãe, possuidora do pênis e tal, e ela fixada aí nesse momento imaginário ali da posição dela, ela estaria fazendo o que o Lacan mostra ali, usando o que o Lacan fala, o banquinho de 3 pés. Ele chama de banquinho de 3 pés. O sujeito, quando está à beira do abismo, mas isso já é admitindo um pouco que possa vir a ser uma psicótica. Eu levei essa hipótese, levando que poderia ser um banquinho de 3 pés, que o Lacan diz o seguinte, não é muito firme, mas ele pode... O quarto pé seria a prótese peniana. A prótese peniana, tanto que ela coloca que esse transexualismo, ela dá esse nome de, como é que ela fala? Transexualismo feminino, né? Uma transexuação imaginária numa estrutura psicótica. Ela vai dizer o seguinte, né? A Genevieve. Bom, então essa foi um pouco da minha, tem mais coisa, mas senão não dá tempo para tudo. Ele vai falar que ela se fantasia desse jeito e tal. Então nós levamos um pouco essa hipótese dela estar fazendo isso, que o Lacan mostra pra gente lá no Seminário 3. Mas você já não pensa mais assim? Eu já não penso mais assim. Por quê? Por quê? Não, aí vamos ver. Porque se fosse assim, tem um capítulo aqui que ela chama de parecer ser. E aí ela vai dizer o seguinte, que não é uma imitação que se trata, né? Que ela está falando de mais coisas, que o travestismo é mais eficaz que a bengala imaginária, que seria, nesse caso, isso que ela, não é que ela diz, eu estou concluindo aqui. As bengalas imaginárias, né, da mãe, que vem ali, vem se sustentar, não é o que a Genevieve fala, porque a Genevieve vai levar o caso a um sintoma com pH. Ele vai dizer que o travestismo, já fechando aí, na vida que não desce. O travestismo, ele entra como um sintoma que é o santoma. O que é isso, o santoma, né? O que é isso? Onde a gente estudou isso? No Seminário 23, com o Joyce, que a escrita vem amarrar os 3 registros.
Não é isso que ocorre com o Joyce? Não é? Ele fica com nessa posição. Os 3 registros amarrados pela escrita, que é o 4º nó. E o que a Genevieve parece fazer, né? Eu digo parece porque ela mesmo levanta como uma hipótese, vai falando assim, é que o travestismo, de alguma forma, amarra os 3, funciona como a escrita para Joyce. Isso aí é coisa minha, não é dela não. Mas ela tem algum momento que ela compara com o Joyce realmente. Então, existe assim algumas hipóteses dela, que eu vou tentar falar pelo menos umas 3, de que seja psicose. Dá tempo? Aí vai ficar pouco tempo para você, né? Porque tem pessoas que estão querendo TV. Tem, né? Só um esclarecimento, porque acho que a Nádia não abordou, mas quase importante, Nádia. Ela sustenta a hipótese de psicose, porque quando tinha 7 anos, o pai volta. Só que o pai volta, e como ele volta para um outro país, ele tem o direito legal de estabelecer o sexo e o nome da filha. Peraí, dá E licença. aí ela Deixa eu reivindica, falar. Mas ela é isso que eu ia reivindica falar. naquele momento que o pai poderia ter tido a oportunidade de então designá-la como homem e não como mulher. E essa hipótese, acho que central no argumento da Genevieve, que ela fala isso para mim, e aí ela vai pontuar isso como não função do pai, como uma afroclusão simbólico, quando ela toma esse pai no lugar da própria lei, do próprio Deus. É a imagem que ela faz. E eu acho que é isso que ela, pelo menos, assim, não, essa é o que vai sustentar para ela a hipótese de ser uma psicose. Porque no começo ela duvidava, né? Ela disse que ela podia ser uma acting out, ela sonhava muito, eram sonhos muito fortes. Então é só esse elemento assim, que eu acho que tem aí no caso também, né? Tem. Essa é uma primeira hipótese, essa que ela falou, da questão, né? Que questão é essa? Da VEM delegar ao pai, né? Na hora que eles voltam para a França. No que eles voltam, o pai pode dizer a idade e o sexo da criança. Tinha alguns pais que mentiam a idade para que o filho no outro país não ficasse atrasado na escola. E ela então pede ao pai, né? Pede ao pai que minta por ela, que diga que ela é homem e não mulher. E o pai se nega. O pai, que é um homem íntegro, correto, já estava saindo ali naquela situação, é honesto para fraudar e não aceita. Então, a Genevieve traz a hipótese de que uma pessoa que acha que o pai tem o poder, atribui ao pai o poder de determinação do seu sexo, né? Quase uma ideia delirante, sheberiana, de que o pai é um deus. É uma interpretação estranha. Eu não interpretaria isso. Ele tem o poder efetivo dele. De mudança, Então, mas ela não vê isso. Então, se fosse assim, Ela não vê assim. todo pedido de reivindicação de mudança de nome civil seria delirante? Seria atribuir ao Estado, não sei o que, como se fosse delirante? Pois é. Por que é delirante você pedir, ô papai, eu me sinto homem, faz favor de dizer que chama eu de sou homem, homem, então, põe para aí. já resolver esse problema? Exatamente. Ou pelo menos 2. Se ela quer ser dita, Tão pequena, eu já tinha. Eu não me lembro dela pedir. Ela pediu pro Ela pai. pede o pai com o pé. Ela pois é, pede mas o daí pé. você atribuir Bom, que esse pedido mas não é- seja não- delirante, Não, aí é uma invocação. é Mas, de você olha, jogar a questão Maíra, para se ela não pedisse o decidir pai- de antemão que é psicose. Se ela não pedisse ao pai, como é que o pai ia adivinhar que ela quer ser homem? Ela não, em casa ela era mulher, então não podia. Parece, assim, Entendeu? Parece que Mas ela pode diz dizer isso isso. para analista como delírio. Não, eu não lembro dela contar a história que isso aconteceu na casa dela, ter pedido para o pai. Mas dela reivindicar na análise que o pai poderia ter feito isso e não fez. Ela realmente, essa fala é a fala Se da você- análise. na A analista casa- que está escrevendo. Mas na própria casa dela, ela Ela chamada- já se assumia, né, como menina e criava conflitos em casa por causa disso. Criava conflitos e isso dava problema. Mas esse é um único ponto sugerido por ela sobre psicose, mas tem outros. Um dos outros, né? Só rapidinho, senão fica rapidinho muito que já vazio. tá acabando. O olhar das mulheres.
Então ela vai dizer que o olhar das mulheres, o que é isso? Ela tinha umas amigas e ela era considerada um pouco líder entre as amigas. Só que ela via no olhar das meninas um olhar que transpassava a roupa e isso a incomodava. Era um olhar, essa incidência do olhar na psicose, né? Aquele olhar invasivo e que a Genevieve diz que é o olhar da mãe com o irmão naquela época, né? Da mãe com o filhinho, né? Então ela nessa dialética do ele ou ela, querem falar? É bom falar? Não, faz aqui, vai para a terceira. A construção da Genevieve, a sua apresentação está excelente, mas... Não, e aí a terceira. Não, peraí. Não, ela está falando que seriam os fenômenos psicóticos. Porque não tem fenômenos psicóticos, mas tem esses ela tá indícios. interpretando. Ela está interpretando. Então, no entanto, o olhar das moças atormentava demais a Ven, enquanto que os rapazes lhe eram indiferentes. Porque será que ela pensava, será que ela adivinhou o meu sexo? Né? Então isso dificultou. Essa questão fez para a Genevieve durante muito tempo, ou ela ou eu, né? E agora, depois ela afirmou ali que era um olhar, né, intrusivo da mãe, parecido com o olhar intrusivo da mãe, né? Quando está com o filho e que atravessava a roupa para ver que ali ela era uma mulher. Então, esse ponto é considerado um ponto nodal para a hipótese dela de psicose. Ela bota assim, o ponto que examinamos concerne a relação de Ven com a mulher. Ven se atormenta ao ler nos olhos das moças que uma pergunta sobre o seu sexo. Com os rapazes, o enigma não se produz. Entendeu? Com os rapazes isso não ocorre. Mas ainda tem um pouquinho mais coisas. Tem uma ocorrência de um estupro que ela comenta na análise e ela diz que ali no campo ela se sentia muito vulnerável a isso, né? Então, aí ela traz um sonho, né? Ela, aliás, traz 2 sonhos. Acho que não daria tempo, né? Não daria tempo, dá? Não, né? É muita coisa. Pode trazer para a próxima. Propõe que vocês leiam um caso. Vamos fazer Também o seguinte. proponho. É isso vamos mesmo. todo mundo ler o caso para a próxima vez e a gente... Não, ela continua e a gente discute. Que ela escreveu. O caso da Genevieve. Não, lê no original para a gente vocês ter leiam o que eu escrevi. que é o capítulo... É na 188. Aqui, não é esse? É o capítulo. Olha, no capítulo da versão em espanhol, que é o capítulo 7, o transexualismo e a classificação sexual, tá? Que ela traz esse caso. Pois é, tem um PDF, tem PDF. Já tem lá. em Tem PDF, tá? Vocês podem baixar o PDF no Google. Ambiguidades sexuais. O capítulo é 7, o transexualismo e a classificação sexual. Então, proponho que vocês leiam isso e ela vai terminar da próxima vez e a gente trabalha daqui a 15 dias, tá? Tem tempo aí suficiente. Agora, eu só queria fazer um comentário antes. Não, vamos terminar. Prefiro todo mundo ler. Tem muita coisa. Trabalhe isso. Verdade. Ainda tem o amor. Que o grande problema é a gente partir, só vou concluir com isso, gente, que era uma posição de Lacan nos anos 50, 60, em que a gente encontra na significação do falo, né, e também encontra no texto dele sobre o Congresso da Sexualidade Feminina, no texto sobre o Daniel Lagache, que a possibilidade, diz ele, do sujeito assumir o seu próprio sexo. Segundo, a tipologia ideal. Isso é um problema. Se você parte da hipótese que o sujeito tem que assumir o seu próprio sexo, você vai dizer que a anatomia então é o destino. Que todo mundo deveria se assumir anatomicamente como se fosse algo quase que obrigatório. Vocês estão entendendo?
Então, o que ele não vai deixar muito claro já nos Mas eu acho que ele anos não vai colocar 70. assim, tem que. Ele O fala. ético é a possibilidade da assunção simbólica do sexo próprio. Mas ele chega a falar dessa questão de assumir o sexo próprio. O que é o sexo próprio? Então, Identificando o seu tipo ideal do seu próprio sexo. Aí você vai dizer, bom, eu sou mulher por causa disso, ou eu sou homem por causa disso. Vai passar pela fala. E na verdade a Genevieve Vai Morel, pro o segundo primeiro tempo tempo. para ela da sexuação não é anatômico, ela diz é o sexo civil, é o sexo da inscrição civil. Então já é desde saída um M ou um diferença. F, Que define. está no outro, Por que com você o faz qual você essa vai ter que se diferença, haver. Com o qual você vai ter que se haver, hein? Por que você faz essa diferença Não, não entre o faço. anatômico e o civil? Porque tem. Porque tem. porque uma da ordem do imaginário, que é o anatômico, e o civil já tem algo ligado ao registro simbólico. Já é o ser dito. Mas, Não? mas esse momento de diferença, inclusive tem uma metáfora aí da segunda pele, que é uma coisa que Não é muito psicanalítico, digamos assim. é estranho, mas toda a questão passa pela identificação do sexo pelo outro. Não, o negócio, vamos tentar. Eu não vejo Eu essa- proponho o seguinte: vamos trabalhar o que é Essa esse imagem caso desligada, Não é entendeu? e que essa questão. Não, eu acho que toda questão se você já parte de início, de entrada, é psicose, porque o sujeito não assume seu sexo próprio, isso é um grande problema. É um grande problema. Entende? Isso é um erro. É um erro epistemológico de diagnóstico se a gente partir dessa hipótese. Né? Que então você vai considerar todo trans não assume o seu próprio sexo, então esse sexo, o sexo é anatomia, mas a gente tem que diferenciar, por isso que eu acho que a gente tem que diferenciar e temos que estar claro com os nossos termos, nosso vocabulário. Sexo é anatômico, gênero é semblante, posição sexuada é outra coisa. Né? O que a gente está tentando estudar é a posição em relação ao gozo, é o dizer-se, é a questão toda do argumento. Né? Então, assumir o seu sexo próprio não deveria nem ser uma questão psicanalítica. Né? Porque há uma diferenciação entre o que é o sexo, o gênero e a posição sexuada. Né? Então, acho que com esses termos mais atuais que a gente deve trabalhar e até trabalhar, pensar isso. Ela fala que só era imaginário, entende? Que ela colou no imaginário do menino urinando em pé. Mas já passa, se é uma escolha que isso é vinculado com a escolha de Sofia dela, que a mãe ficou com o menino, então isso já é vinculado à questão do desejo do outro. E que é uma questão articulada no simbólico. Né? Ou seja, são questões para a gente... A assunção do sexo próprio não é, assim, não é um privilégio do anatômico. É pelo contrário, é totalmente freudiano, é dizer, ninguém nasce homem ou mulher. O homem é um vir-a-ser e a mulher é um vir-a-ser também. bem, Eu acho que a assunção tem esse sentido do vir-a-ser. Eu vou me tornar... Sim. Tornar-se tudo bem, que eu mulher, acho que ela não tornar-se vai mais homem. adiante, mas eu acho que é totalmente Pois é, simbólico. não, perfeito. É como a gente Simbólico. interpreta isso. Você está entendendo? Que pode ir para um lado extremamente até preconceituoso, de achar que tudo é psicose, ou da gente ver que há uma possibilidade de assumir esse sexo anatômico ou não. Né? E deixa a coisa assim mais aberta. Tem agênero. Hã? Hoje em dia a gente ainda tem a questão do agênero, né? Não, hoje em dia tem milhares de gêneros, mas nós estamos falando exatamente o que nós temos. Temos sexo, os gêneros, que hoje em dia são milhares, e temos a posição sexuada. Sim. Né? Então, para a gente poder trabalhar. Para marcar no retorno